Agora eu tô vendo o senhor. Um momento. E agora? Tô vendo o senhor. Ué, não tá dando certo? O que que tá... Agora apareceu. Apareceu? Apareceu? Pra mim apareceu. Pra você, Cícero. Também, ok. Então tá, vamos dar sequência aqui. Vocês estão visualizando essa estrutura aqui da DFC direta? Então aqui, galera, é a estrutura da DFC pelo método direto. A estrutura não tá aparecendo, não. Só tá aparecendo o texto. Aparece o texto. O texto à esquerda. Tem alguma estrutura, algum desenho? Deixa eu ver aqui. O que dando certo? Não tá dando para visualizar? Tá aparecendo alguma coisa aí. Tá, beleza. Tá dando para ver a estrutura da DFC? Sim, agora tá. Tá. Então vamos lá. Aqui é a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto. Aqui nós temos a estrutura da DFC. Conforme o CPC 03, que é o comitê, que é o pronunciamento contábil que trata da DFC, ela deve ser segregada em 3 atividades, sendo atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. Pessoal, nas atividades operacional, você vai registrar o fluxo da empresa operacional. Mas o que seria o fluxo operacional da empresa? O fluxo operacional da empresa é os recebimentos, ok, decorrentes de venda de mercadoria, recebimento de clientes e pagamentos de fornecedores. São aqueles recebimentos e pagamentos necessários para desenvolvimento da atividade operacional da empresa. A atividade operacional da empresa é a manutenção da atividade fim. O que seria atividade fim? Se a empresa é uma indústria têxtil de tecido, a atividade operacional da indústria é comprar matéria-prima, pagar a mão de obra, produzir o produto acabado e vender esse produto acabado no mercado. Então, as atividades operacionais é o conjunto de ações e atividades dentro de uma empresa necessárias para a manutenção da atividade fim. Então, todos os recebimentos e pagamentos decorrentes dessa manutenção serão segregados na atividade operacional. Já a atividade de investimento são os pagamentos e recebimentos derivados da aquisição de ativo imobilizado. Toda vez que a empresa compra um bem, ela está tendo um desembolso financeiro. Travou tudo? Cícero e Eva, vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Copiando. Ok. Tá. Acho que a Eva deve ser a internet dela. Deixa eu ver aqui. Ela caiu, né? Caiu, né? Beleza. Então vamos dar sequência aqui. Eu estou gravando, qualquer coisa depois ela olha. Enfim, dando sequência aqui, nas atividades de investimento, nós vamos registrar os pagamentos derivados de compra de imobilizado e os recebimentos derivados da venda de imobilizado. E quando houver transações de adiantamentos, né? Já nas atividades de financiamentos, são os recebimentos e os pagamentos, ok? Envolve terceiros. Pois não, Cícero? A questão de investimento aí é quando houver adiantamento aos sócios, né? Se for adiantamento a empregado, salário não, né? Não, a terceiros, Cícero.
A terceiro. A Quando terceiro. for Ah, ao tá. sócio, a gente coloca aqui, ó, de financiamento. Não, repete sua pergunta, eu não Entendi. entendi. Você está falando É que você adiantamento de falou que lucros, quando. por exemplo. É Pois, isso? não, você falou que quando há adiantamento, é classificado como investimento. Aham, Eu perguntei se é adiantamento, esse adiantamento. Porque tem empresa que faz adiantamento de salário, né? Ou é aham. só adiantamento a sócios, tipo Ah, empréstimo a entendi. sócio. Entendi, Cícero. Olha, veja bem, na atividade de investimento, você vai registrar todos os adiantamentos a terceiros. O que seria Ah, terceiro? tá. Ok. Terceiros seria funcionários, fornecedores, prestadores de serviço. Quando envolve terceiros derivados de atividade de... Por que é um investimento? Porque você investimento, Ciro, é a natureza que vai haver rentabilidade para a empresa. Então, por exemplo, se você Pois empresta não. um recurso para terceiro, você vai cobrar juros. Então, é um investimento que você está fazendo. Investimento é um desembolso financeiro que está saindo da empresa e futuramente vai. Pois é, mas no caso, só se for tiver cobrança de juros, né? Se não tiver cobrança de juros, não é investimento. Então, é porque assim, Cícero, não existe empréstimo sem cobrança de juros. Entendeu? Não Hum. existe. Não, não. Não existe Por uma operação de instituição, mútuo sem cobrança de juros. por uma instituição financeira, tudo bem, mas uma empresa poderia, não? Mas tem Tipo legislações um adiantamento. federais que tem medidas provisórias que diz que não pode. Por quê? Ah, Porque sim. tem toda a questão fiscal, né? Pensa bem, a empresa ela não é uma operação, não é uma instituição financeira, certo? Mas ela pode emprestar recurso. E eu não lembro agora, mas tem uma lei federal que diz que toda vez que a empresa empresta recurso, ela tem que calcular juros sobre a operação. É, Porque IOF se também, né? tem a questão do IOF, que tem que avaliar, tem toda a questão fiscal que deve ser avaliada. É comum nos grupos econômicos eles utilizarem essa rúbrica de empréstimo, né? E tem transação para lá e para cá, e muitas vezes essas empresas são multadas porque não estão recolhendo IOF, né? Porque sobre a operação financeira há o recolhimento de IOF, inclusive sobre os juros, certo? Certo. Já nas atividades de financiamento, é quando envolve terceiros, bancos. Então, assim, eu falo para os meus alunos assim: foca em instituição financeira. Quando falar de empréstimos e financiamento, você pensa logo em instituição financeira, quando você empresta dinheiro do banco. Então, todos os valores envolvidos nas operações entre a empresa e a instituição financeira, você agrega aqui na atividade de financiamento. E também nas operações com sócios, né? A distribuição de lucros, o pagamento da distribuição de lucros é registrado, segregado na atividade de financiamento. Por quê? Porque um sócio, quando ele constitui uma empresa, ele está investindo na empresa, o seu recurso próprio, e o objetivo é ter rentabilidade futuramente. Então, por isso, o sócio está financiando a atividade da empresa. Por isso que tanto o pagamento de dividendos como a integralização de capital pelo sócio é segregado na atividade de financiamento. Então, o fluxo dessas três atividades operacionais, investimentos e financiamentos deverá ser equivalente à movimentação do caixa da empresa. Então, aqui é a provinha real. Então, o fluxo das três atividades, que seria a movimentação de pagamentos e recebimentos, deverá ser igual ao fluxo de caixa e equivalentes de caixa. Então, agora eu vou colocar na tela um exercício prático para que possamos resolver. Então, vamos lá. Um momentinho.
visualizando essa tela aqui? Sim, ok. Beleza. E se eu colocar o slide em apresentação, você consegue visualizar? Sim, Beleza. ok. Deixa eu ver um negócio aqui. E você, Evo, tá visualizando, Evo? É outra sala da minha porta. Tô sim. Uhum, tranquilo. Beleza. Então tá bom. Eu só vou colocar aqui a resolução para a gente acompanhar. Vejam bem. Vamos lá. Olha, no exercício aqui, fixação, a empresa Beta Limitada apresentou em X1 os seguintes fatos. Quais são os fatos? Esses aqui, ó. A empresa em X1 vendeu R$ 500 mil, sendo que 60% do faturamento foi recebido. Então, aqui está pedindo para estruturar a DFC pelo método direto com base nos fatos e variações de caixa. A demonstração de fluxo de caixa é a única demonstração que é utilizado o regime de caixa. Todas as demais é o regime de competência. O exercício de fixação aqui, ele apresenta para nós a variação do caixa da empresa. Então, o saldo de disponibilidades da empresa inicial era R$ 50 e o final foi 176. Então, a variação de caixa da empresa de disponibilidades foi 126 mil, né? Que é saldo final menos saldo inicial. Quando eu falo disponibilidade, é caixa equivalentes de caixas. É a soma das contas contábeis banco, caixa e aplicação financeira. Então, vamos aqui desenvolver por fato, né? O primeiro fato foi o seguinte: a empresa em X1 vendeu 500 mil, ou seja, ela faturou 500 mil de nota fiscal. Só que desses 500 mil, somente 60% do faturamento foi recebido. Lá na DFC, recebimento de cliente, né? Lá na DFC, como é regime de caixa, nós vamos considerar somente 60% de 500 mil. A informação é que o recebimento foi 60% do que foi vendido. 60% de 500 mil dá 300 mil reais. Então, teremos que segregar qual atividade, relacionar com qual atividade da DFC que é esse recebimento. Como eu disse, a atividade operacional ela está envolvida na atividade de fim da empresa. Então, venda, faturamento bruto é uma atividade operacional da empresa. Então, esse recebimento nós segregamos aqui no fluxo de caixa de atividade operacional. Então, recebimento de cliente, 300 mil reais. Veja bem a diferença entre a DRE e a DFC. Na DRE, nós registraremos uma receita bruta de 500 mil. Já na DFC, eu vou registrar somente o que de fato entrou na conta, né? De fato, recebimento pelo regime de caixa, que é 60%, 300 mil reais. Então, nos meus exercícios de fixação e nos exercícios do exame de suficiência, sempre vai ter informações para que você consiga resolver o exercício, tá? Então, vamos para o segundo fato. Durante o ano X1, a empresa comprou 400 mil de mercadoria para revenda, certo? Ponto. Mercadoria para revenda é o quê? Fornecedor. Ela comprou 400 mil durante o ano inteiro. Aí diz o seguinte: em 31/12 de X1, que é o fechamento, o saldo de fornecedores em aberto equivale a 50 mil reais. Então, se o saldo é 50 mil reais, qual que vai ser o pagamento de fornecedor? Se ela comprou 400 durante o ano, e no final do ano tem 50 mil aberto, significa que ela pagou 350 mil reais. Pagamento de fornecedor, 350 mil reais. Dando sequência. No dia 1º de janeiro de X1, a empresa captou empréstimos da Caixa Econômica Federal, valor de 150 mil reais. Então, uma captação de empréstimo. Captação de empréstimo é atividade operacional, investimento ou financiamento? Me responda.
Qual que é? Fala aí, Cícero. E aí, Eva? Cícero? Oi, como sou? Desculpa a pergunta, não vi. Captação de empréstimo é uma atividade operacional, investimento ou financiamento? Financiamento. Professor. Exatamente. Então, a É captação de empréstimo, né? Aqui empréstimo... captou empréstimo da Caixa. Oi? Tá aqui no texto. Captou empréstimo. É empréstimo, então, né? Empréstimo. A Caixa Econômica emprestou para a empresa. Entrou um valor de Aham. 50 mil. Então, entrou na conta da empresa. Então, eu vou alimentar o fluxo da empresa de caixa. Então, entra na DFC. Só que tem um detalhe. Diz o seguinte. Então, a empresa captou 150 mil. Então, vamos registrar essa operação lá na DFC. Veja bem. Olha só. Captação de empréstimos. Só uma pergunta. Eu fiquei boiando nesse menos 59 mil é do quê? Qual? Esse primeiro. Menos 59 mil negativo aí em cima? Eu vou explicar para você depois. Vamos por parte. Tá. Então, veja bem, olha, a empresa captou empréstimo no valor de 150 mil. Então, entrou 150 mil na atividade de financiamento, tá bom? Por isso que é mais e menos, porque quando é recebimento é mais e quando é pagamento é menos. Beleza. E o fato continua. Durante o ano de X1, a entidade amortizou R$ 75 mil da dívida principal. Então, pagamento de empréstimo, R$ 75 mil. Do empréstimo que a empresa captou de 150 mil, ela pagou durante o ano 75 mil. E ele finaliza o fato dizendo que ela pagou R$ 9 mil de juros sobre esse empréstimo. Aqui eu quero ressaltar para vocês, quero reforçar. Os juros, sempre, pagamento de juros não vai ser atividade de financiamento. Pagamento de juros sempre vai ser atividade operacional. Por quê? Porque você está trabalhando com capital de terceiros. Então, você está trabalhando aquele capital de terceiros na sua operação. Por isso que os juros é considerado atividade operacional. Então, veja bem, a amortização do valor principal nós registramos na atividade de financiamento. Já os juros eu registro na atividade operacional. Beleza. Dando sequência aqui aos fatos. Em 25 de abril de X1, a empresa vendeu um terreno à vista pelo valor de 200 mil. É uma atividade operacional, investimento e financiamento. O que vocês acham? Diga aí, sem medo de errar. Como que é? Ela vendeu o que mesmo, senhor? Terreno. Terreno é imóvel, né? Então é. O terreno faz parte da operação da empresa? Principal? Não. Então vai ser Não. investimento. Então essa venda de 200 mil, eu coloco aqui, ó, na atividade de investimento. Porque o terreno foi um investimento que a empresa fez lá atrás. Agora ela está vendendo, ela está tendo um lucro, um ganho com esse investimento, né? Então, venda de imobilizado, 200 mil reais. Vamos lá. Em 10 de 12 de X1, a empresa comprou um veículo a prazo pelo valor de 75 mil reais. Onde que eu vou classificar essa operação? Operacional? Ó, em 10 de dezembro de X1, a empresa comprou um veículo a prazo pelo valor de 75 mil reais. Onde que eu vou comprisar? Financiamento? Hã? Foi financiamento, então? Sempre quando envolver imobilizado, vai ser investimento. Você compra, Investimento? é um investimento. Só que então... Mas se ela comprou o carro, professor, para trabalhar, para serviço, esse carro não é investimento, ele vai dar um retorno financeiro. Não vai dar o retorno financeiro? Não entendi. É para atividade, mas se é para atividade principal da empresa, não é operacional? Não. É porque assim, vamos lá. Atividade operacional, você coloca só os fatos da atividade fim da empresa. Então, quando você tem um veículo, um bem do ativo imobilizado, você não vai vender aquele bem. Não é para a operação de venda da empresa. Você está comprando aquele bem
para usufruir daquele bem vai trazer um retorno para a empresa. Por isso que é um investimento. Entendeu, Cícero? Ok. Mas aqui, o fato é o seguinte: em 10 de dezembro de X1, a empresa comprou um veículo a prazo pelo valor de R$ 75.000. Eu vou classificar essa operação em qual grupo da DFC? De investimento, professor. Eva, se essa questão fosse a questão do exame de suficiência, você já teria errado. Por quê? Professor. Prazo. Vai entrar na DFC? Não. Não, verdade. DFC, você só contabiliza o fluxo financeiro, que é pagamentos e recebimentos. É uma pegadinha, né? Então, lá em investimento não tem nada dessa operação. Agora, veja bem, em 30/6 de X1, a empresa comprou um terreno à vista pelo valor de 90 mil. Agora sim, a aquisição de imobilizado terreno, R$ 90.000. Para vocês, os saldos, né? Veja bem, nós classificamos por atividade recebimentos e pagamentos. Recebimentos, positivo. Pagamentos, negativo. Agora, é só totalizar as atividades. Por exemplo, o fluxo da atividade operacional, 300 mil menos 350 mil menos 9 mil, vai dar 59 mil negativo. Significa que teve mais pagamento do que recebimento. Agora, o fluxo de caixa das atividades de investimento, tivemos 200 mil de recebimento e 90 mil de pagamento. Significa que o fluxo financeiro é 110 mil. A empresa teve um fluxo positivo da atividade de investimento. Já a atividade de financiamento, a empresa teve um recebimento de 150 mil de empréstimo e pagou 75. Então, tem um fluxo positivo de 75 mil reais. A soma do fluxo líquido das três atividades, nós temos o caixa líquido utilizado nas atividades, que é 126 mil reais, que bate exatamente com a movimentação do balanço patrimonial dos saldos e disponibilidades. Tem que bater, é a prova real de que a DFC está correta. Pessoal, baseado nessas informações, eu vou fazer duas perguntas. A primeira: Cícero e Eva, por que vocês acham que eu tenho que segregar o fluxo financeiro em 3 atividades? Qual é a necessidade de segregação? É para ter uma visão das despesas e das receitas de forma mais separada, né? Para ficar mais fácil pagar. E recebimento, Cícero. Não fala receita, pagamento. Tá bom? Pagamento certo. Exatamente. Para ter os pagamentos. Isso. É pro gestor, ele ter uma noção se ele precisa emprestar ou não. Se o caixa da atividade operacional está positivo, significa que ele tem que investir esse saldo, investir em aplicação financeira. Veja bem, se o saldo do fluxo de caixa da atividade de investimento está irrelevante, vamos aumentar esse investimento. Agora, se o fluxo de caixa da atividade de financiamento está alto, vamos diminuir. Vamos fazer menos empréstimo, vamos trabalhar com recurso próprio. Então, com base nesses 3 fluxos, ele consegue tomar decisões. Que tipo de decisão? Quando comprar, quando pagar, quando emprestar. Ele consegue ver a suficiência de caixa. Então, ele tem essa informação e ele tem o valor que ele é de obrigação ao próximo período. Então, com base nessas informações, sempre eu digo, a DFC, ela não deve ser analisada individualmente. Ela deve ser analisada junto com um conjunto de demonstrações. E não esqueçam, a movimentação do balanço patrimonial, que é o saldo inicial, saldo final, menos o saldo inicial do grupo de disponibilidade que está lá no ativo, tem que fechar com a movimentação dos fluxos da DFC. Agora eu abro dúvidas. Eva, Cícero, alguma dúvida? Na da prova, também, professor. Oi? Na da prova. Certo. Tem lá também no portal um arquivo em Excel. Então eu quero que vocês... lá não tem a resolução, tá? A resolução está aqui só na tela. Então vocês vão tentar resolver o exercício, tá bom? De acordo com a explicação. E na próxima aula a gente vai trabalhar vamos trabalhar o método indireto e eu vou também publicar exercícios de fixação do método direto.
Tá bom? Ok. Então, Fechou. não havendo dúvidas, por hoje é só. Valeu, boa noite. Eu vou comentar. Tchau, boa noite. Baixa, tchau. Tchau. Os valores estão contidos pela inflação do período.